Quanto às telas, primeiramente, aqui temos os cadastros de ativos e o de diagnósticos. Clicando no cadastro de ativos, ele carrega a tabela relacionada a todos os ativos do projeto, disjuntores, transformadores, baterias. E aqui você pode alterar em tempo real a tabela ou excluir. Quando eu clico em transformador, carregam todos os transformadores cadastrados no projeto. E aqui temos características específicas de cada transformador. A pessoa pode clicar em uma linha e toda a informação cadastrada até então na tabela vai ser carregada aqui. A pessoa pode editar se tiver OLTC, então relacionado à quantidade de taps do projeto. Aqui podemos ver que tem, se for zero a quantidade, ele não vai deixar cadastrar o LTC, porque precisa inserir uma quantidade válida, ou seja, maior que zero. Quando você clica em, por exemplo, 4 e cadastra OLTC, ele já cria as 4 últimas linhas limpas para você cadastrar a posição do TAP, a tensão e a corrente nominal relacionadas àquela posição de TAP. Clicando em salvar ou selecionando várias vezes e deletar. Pronto. Nessas tabelas de transformador e ativos não é possível deletar, apenas limpar a tela. É feita uma confirmação. Pronto. A pessoa pode recomeçar do zero. Pensando agora no cenário em que o transformador é monitorado em algum enrolamento por um relé de proteção, o seu enrolamento, e o relé gera arquivo COMTRADE. É possível acessar, por exemplo, o transformador 1 da subestação de Águas Claras, e aqui, clicando no botão COMTRADE, a gente acessa todos os arquivos de COMTRADE já processados e identificados, a falha de corrente de curto-circuito. Isso vai calcular, esses arquivos vão ser lidos para enviar para o código da DLL do porto de processamento e finalização de cálculo de temperatura de enrolamento durante o curto-circuito. Por enquanto, as telas de cadastro e visual foram essas. Aqui temos as telas já implementadas anteriormente, que vai vir do código também, quando for acertado algumas pendências. Temperaturas também vão vir para cá. Por enquanto tá ok. Agora na parte de scripts, temos as tasks. Até então foram implementadas duas tasks principais, a Traffic Calculations e a Short Circuit Monitoring. Por que elas são independentes? A Traffic Calculations está relacionada aos cálculos gerais do tráfego. O que isso significa? Primeiro ela deve ser inicializada, eu vou abrir o código, e depois ela inicializa o Calculate All Traffics. O initialize é a lógica que dá o start no projeto. Ele cria o objeto TrafoTemp com esse sample time de 60 segundos. Requisitos necessários para o porto. E aí, vemos para a Calculate All Trafos. Aqui é criado um novo objeto, TempData, criada a lista trafos, e aí aqui são carregados todos os trafos do projeto. Essa daqui é a função do próprio código aqui no ActionNet, que vai chamar uma função do porto, que é a loadData. Como que é chamada? Assim, pego o objeto que eu criei no Initializer, que tem acesso a todas as funções que o porto implementou, polimerização, anos remanescentes,
temperatura de curto-circuito, calcula a temperatura, calcula a carga, carrega as informações, que, por exemplo, é a chamada aqui neste método. Eu preciso passar para o objeto as várias variáveis que ele vai precisar ter em mãos para calcular. E a mesma coisa acontece. Então, tem uma sequência lógica que foi sendo acertada ao longo do tempo com o porto, para a chamada dessas funções, enfim. Aqui, primeiro eu carrego as informações em todos os trafos, ou em todos os enrolamentos para aquele trafo. Depois eu calculo as cargas são devolvidas ao projeto, e para cada enrolamento eu calculo as temperaturas dele, de acordo com as cargas carregadas. Eu adicionei alguns códigos, por exemplo, o que deve ser feito a cada mudança de dia. Zerar os contadores de TAP todo dia, calcular a média de tensão para cada trava e zerar todas as correntes de curto-circuito. Então, este é o if que faz tudo isso, tá comentado aqui. E quando muda o mês, deve ser feito duas coisas. O cálculo de polimerização do papel do trafo e calcular a quantidade de anos remanescentes. Então, aqui é a mesma lógica, criado um método com que faz as atribuições necessárias e chama os métodos do porto, da DLL do porto, a partir da trafo temp, que é o objeto inicializado no início. Assim, essa task deve ser chamada a cada uns 10 minutos, 5 minutos. Por enquanto, para teste, eu estava deixando a tag gatilho ativada. A Short Circuit Monitoring, ela processa a temperatura de rolamento nas correntes de curto-circuito. Essa daqui, ela já tem a lógica de analisar os arquivos com trade de relés ou analisar as correntes de curto-circuito do projeto para calcular e ser passadas as correntes para o código do porto, chamado DLL. Então, aqui tem uma breve descrição do que a task faz. E aqui eu passo as informações de cada trafa. Se tiver cadastrado um relé, onde que é cadastrado esse relé? Aqui, durante o cadastro de ativos do transformador, relé. Tudo bem, eu vou dar uma olhada nisso aqui. É para estar assim. É para estar assim. É para estar zerado o relé. E aí, o que acontece? Corrente nominal do primário. Seção do fio do primário. Isso aqui foi feito intencionalmente assim, porque toda essa linha representa o primário do transformador, a segunda linha o secundário, e aqui, quando existir, terá a terceira linha. Geralmente é no... cadê? Fases. 6. Pronto. Quando temos 6 fases, aparece então o terciário. Quando temos apenas uma fase, deve ser especificada qual é a fase. Isso aqui então, quando o usuário preenche o relé para o primário, aparece aqui. Ele verifica se existe relé, se estiver cadastrado o nome do relé, o nome do nó, onde tem a pasta, onde serão armazenados os arquivos com trades, ou seja, deve ser igual ao nó cadastrado. Por exemplo, esse nó aqui é relacionado ao relé do primário da subestação Águas Claras. E aqui é adquirida a informação de onde estão sendo cadastrados os arquivos com trade do primário de Águas Claras a partir desse com trade file download folder.
E aí, então, aqui eu vou chamar a Verification of Contrails, a classe, chamar a main dela. Lá tem todo o processamento dos arquivos, extração de correntes e população das tags para o código do porto. Se não, é chamada outra classe, Verification of Circuit Tags. E aqui eu chamo o método relay e passo a tag e o enrolamento. Então aqui ele vai pegar as correntes de curto-circuito do próprio projeto.